A interpretação da parábola. Pedro e o grupo à sua volta chegaram à conclusão de que a parábola do semeador era uma alegoria e que cada aspecto possuía um sentido oculto, e sendo assim, decidiram ir a Jesus e pedir uma explicação. E desse modo, Pedro aproximou-se do mestre dizendo: Nós não somos capazes de penetrar no significado dessa parábola. E estamos desejando que tu a expliques para nós, já que dissestes que a nós nos é dado conhecer os mistérios do reino. E depois de ter ouvido isso, Jesus disse a Pedro: Meu filho, não desejo esconder nada de ti, mas primeiro, que tal se disserdes a mim sobre o que acabastes de conversar e qual a tua interpretação da parábola? Após um momento de silêncio, Pedro disse: Mestre, nós falamos muito a respeito da parábola, e a interpretação pela qual eu optei é a seguinte: o semeador é o pregador do evangelho, a semente é a palavra de Deus. A semente que cai à beira do caminho representa aqueles que não compreendem o ensinamento do evangelho. Os pássaros, apanhando as sementes que caem no chão endurecido, representam Satã, ou o maligno, que rouba aquilo que foi semeado nos corações dos ignorantes. A semente que caiu nos locais rochosos e brotaram muito subitamente representam aquelas pessoas superficiais e irreflexivas que, ao ouvirem as boas novas, recebem a mensagem com júbilo, mas como a verdade não tem nenhuma raiz real no seu entendimento mais profundo, a sua devoção tem vida curta diante da tribulação e da perseguição. Quando chegam as dificuldades, esses crentes tropeçam e sucumbem quando tentados. A semente que caiu entre os espinhos representa todos aqueles que ouvem a palavra com boa vontade, mas permitem que as preocupações do mundo e a natureza enganadora das riquezas asfixiem o mundo de verdade, de tal modo que as verdades se tornam infrutíferas. Agora, as sementes que caíram no bom solo e que cresceram até darem algumas 30, outras 60 e outras até 100 grãos, representam aqueles que, após haverem ouvido a verdade, recebem-na em vários níveis de entendimento, devido aos seus dons intelectuais diferentes, e por isso manifestam esses vários graus de experiência religiosa. Após haver ouvido a interpretação de Pedro para a parábola, Jesus perguntou aos outros apóstolos se eles também possuíam sugestões a oferecer. A esse convite, apenas Natanael respondeu. Disse ele: Mestre, ainda que eu reconheça muitas coisas boas na interpretação de Simão Pedro da parábola, não concordo totalmente com ele. A minha ideia sobre essa parábola seria: a semente representando o evangelho do reino, enquanto o semeador significando os mensageiros do reino. A semente que caiu à margem do caminho, na parte endurecida do solo, representa aqueles que não ouviram senão um pouco do evangelho, e também aqueles que são indiferentes à mensagem e endurecem os seus corações. Os pássaros do céu, que levam as sementes caídas à beira do caminho, representam os hábitos da nossa vida, a tentação do mal e os desejos da carne. A semente caída na rocha representa aquelas almas emocionais que são rápidas para receber os ensinamentos novos, mas também são igualmente rápidas para desistir da verdade, quando enfrentam as dificuldades e realidades para viver de acordo com essa verdade, a elas faltando a percepção espiritual. A semente que caiu entre os espinhos representa os que são atraídos para as verdades do Evangelho. Eles têm a intenção de seguir os ensinamentos,
mas são impedidos pelo orgulho da vida, o ciúme, a inveja e as ansiedades da existência humana. A semente que caiu em bom solo e cresceu até dar algumas 30, algumas 60 e outras até 100 grãos, representa os graus de capacidade natural e variável para compreender a verdade e responder aos seus ensinamentos espirituais que têm os homens e as mulheres, pois possuem dons diferentes de iluminação de espírito. Quando Natanael terminou de falar, os apóstolos e os seus companheiros entraram numa discussão séria e mesmo em um debate profundo, alguns sustentando a correção da interpretação de Pedro, e um número quase igual deles tentava defender a explicação de Natanael para a parábola. Nesse interim, Pedro e Natanael haviam se retirado para casa, onde se envolveram em um esforço vigoroso e determinado para convencer e mudar a ideia um do outro. O mestre permitiu que essa confusão ultrapassasse o limite da sua expressão mais intensa. Após o que ele bateu com as palmas das mãos a fim de chamá-los para perto de si. Quando eles estavam todos reunidos à sua volta, mais uma vez disse: Antes de falar-vos sobre essa parábola, algum de vós tem qualquer coisa a dizer? Depois de um momento de silêncio, Tomé falou: Sim, mestre, gostaria de dizer umas poucas palavras. Lembro-me de que tu nos aconselhaste certa vez para tomarmos cuidado exatamente com isso. Ensinaste-nos que, quando usássemos exemplos nas nossas pregações, deveríamos empregar histórias verdadeiras, não fábulas, e que deveríamos escolher a história que melhor se adequasse como exemplo da verdade central e vital, a qual gostaríamos de ensinar ao povo. E que, havendo usado a história, não deveríamos tentar dar um emprego espiritual a todos os detalhes menores envolvidos na narrativa da história. Eu sustento que Pedro e Natanael estão ambos errados nas suas tentativas de interpretar essa parábola. Admiro a capacidade deles para essas coisas, mas estou igualmente seguro de que todas as tentativas como essas, de fazer uma parábola natural produzir analogias espirituais em todos os seus aspectos, pode apenas resultar em uma confusão e em erros sérios de concepção sobre o verdadeiro propósito da parábola. E plenamente provado que eu devo estar certo está pelo fato de que, se há uma hora atrás comungávamos de um só pensamento, agora estamos divididos em dois grupos separados, que sustentam opiniões diferentes a respeito dessa parábola e que mantêm tais opiniões tão sinceramente a ponto de até interferir, na minha opinião, com a capacidade de compreender plenamente a grande verdade que tu tinhas em mente, quando apresentastes essa parábola à multidão e quando posteriormente nos pedistes para tecer comentários sobre ela. As palavras ditas por Tomé tiveram o efeito de acalmar a todos. Ele levou-os a lembrarem-se do que Jesus lhes tinha ensinado em ocasiões anteriores. E, antes que Jesus continuasse a falar, André ergueu-se e disse: Estou persuadido de que Tomé está certo, e gostaria que ele nos contasse qual o significado ele atribui à parábola do semeador. Depois que Jesus acenou para Tomé falar, ele disse: Meus irmãos, eu não gostaria de prolongar essa discussão, mas se assim o desejardes, direi que penso que essa parábola foi contada para ensinar-nos uma grande verdade. E esta é a de que nossos ensinamentos sobre o Evangelho do Reino, não importa quão fiel e eficientemente executemos as nossas missões divinas, serão acompanhados por vários níveis de êxito,
e que todas essas diferenças nos resultados são devidas diretamente às condições inerentes às circunstâncias da nossa administração, condições sobre as quais temos pouco ou nenhum controle. Quando Tomé acabou de falar, a maioria de seus companheiros pregadores estava pronta para concordar com ele. E Pedro e Natanael estavam mesmos, por sua vez, prontos a dirigir-se a eles, quando Jesus levantou-se e disse: Muito bem, Tomé, tu discernistes bem o verdadeiro significado das parábolas. Mas Pedro e Natanael, ambos, fizeram a vós todos um bem igual, pois eles mostraram plenamente o perigo de se tentar fazer uma alegoria das minhas parábolas. Nos vossos próprios corações, podeis muitas vezes, com proveito, fazer tais voos de conjectura imaginativa. Mas vós cometereis um erro sempre que buscardes oferecer conclusões como parte do vosso ensinamento público. Agora, uma vez passada a tensão, Pedro e Natanael congratulavam-se um com o outro pelas suas interpretações. E, à exceção dos gêmeos Alfeus, cada um dos apóstolos aventurava-se a fazer uma interpretação da parábola do semeador antes de retirar-se para dormir. Até mesmo Judas Iscariotes ofereceu uma interpretação bastante plausível. Frequentemente, entre si próprios, os 12 iriam tentar imaginar as parábolas do Mestre como haviam feito por meio de uma alegoria, mas nunca mais eles levariam essas especulações a sério. Essa foi uma sessão bastante proveitosa para os apóstolos e para os seus colaboradores, especialmente porque, desde então, e cada vez mais, Jesus empregou parábolas no seu ensinamento público. Muito obrigado, Sussu. Texto longo aí. Muito bem, pessoal. Alguém quer fazer uma interpretação da palavra ou alguma parábola ou algum comentário sobre o que nós acabamos de ler? Boa noite a todos, bem-vindos, aqueles que nós não havíamos falado ainda. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, estamos só começando. Então, uma coisa que me chamou a atenção é a sugestão, né, de que Jesus fez de que cada um desse a sua interpretação, né, da parábola. E cada um deu segundo como fala, o seu know-how, né, conforme as experiências pelas quais eles haviam passado, eles conseguiram interpretar a parábola. E nesse momento, pelo menos, lá na frente vai ser um pouco diferente, mas nesse momento não tinha certo e errado. Era assim, o que você sentiu e o que você entendeu quando você ouviu essa parábola. Eu acho que é mais ou menos o que acontece com o livro de Urântia, né? Não existe uma interpretação oficial. Cada um de nós precisa fazer uma interpretação pessoal, né? É claro que se baseando no texto dos reveladores. Mas, de acordo com o que cada um passou, você vai entender aquele texto de uma certa maneira, né? Se você já foi, como no meu caso, católica, carismática, espírita, gnóstica, etc., eu consigo ver coisas num texto que, de repente, uma outra pessoa não consegue. Mas, ao mesmo tempo, essa outra pessoa consegue ver coisas que eu, em função, já estou meio que contaminada com algumas coisas, não consigo perceber. Então, por isso, de repente, eu acho importante que realmente não exista, né? A gente não fique se apegando em interpretações de outras pessoas, mas que busque ler o livro para ter a sua própria interpretação pessoal do texto. E por isso também que essa religião é uma religião pessoal. Cada um constrói a sua, né? Em cima do livro de Urântia, mas cada um constrói a sua. E é interessante que, assim,
por que que Jesus começou a ensinar através de parábolas? Porque no começo ele ficava lendo não, ele não lia nada. No começo ele ficava falando, né, sobre o Evangelho do Reino, querendo que as pessoas entendessem o que ele estava dizendo, mas era muito difícil, as pessoas nem todas entendiam, né? Então ele resolveu começar a ensinar através de parábolas exatamente para isso, porque as pessoas, através do exemplo das parábolas, conseguiam se formar dentro de si alguma ideia do que ele estava falando, né? Então Alô, achei bem bacana. alô. Era isso. Muito Eu não legal. gosto, eu não gosto da técnica de ensinar através de parábolas. Eu não gosto porque, por mais que você tenha uma opinião a respeito daquele assunto, por mais que você desenvolva várias opiniões e possa amanhã vir a ter uma ideia muito mais desenvolvida, muito mais trabalhada a respeito do significado daquela imagem, você não tem certeza nenhuma de que, na verdade, aquilo é o que procurou ser transmitido através daquela parábola. Então, essa incerteza, ela me incomoda. E, e essa incerteza, por exemplo, eu não vejo no livro de Urântia. Na maior parte dos documentos ali, eu não tenho essa incerteza, essa dúvida na leitura. Claro, o livro é complexo, é denso, né? E ele está sujeito à nossa interpretação para sempre. Mas eu, no mais, às vezes, não tenho dúvida a respeito do que eu leio. Então, nesse sentido, para mim é diferente, Sueli. Eu gosto muito mais dessa forma expositiva como é trazida no livro, e a parábola, para mim, me incomoda um pouco. Não, sim, eu também eu gosto do texto racional e claro, também gosto. Mas eu acho que naquela época Jesus tentou várias vezes, né, ir pelo caminho mais racional e intelectual, e ele sempre usava isso, mas as pessoas não conseguiam entender. Como é que as pessoas começaram a entendê-lo? Através das parábolas. Tanto que é nesse capítulo que ele fala assim: a partir de agora só ensinarei através de parábolas, né? Porque acho que teve um feedback bom, um retorno bom. A Hélio? Boa noite a todos, bom vê-los. Então, aqui sentado no conforto das nossas cadeiras, aquecidos, quem está em ambiente gelado, ou refrigerados, quem está em ambiente quente, nós vimos três interpretações do mesmo texto. Para dizer a verdade, eu não percebi a sutileza da primeira e da segunda. Me pareceu muito parecida, mas agora relendo eu já estou percebendo. Mas o ponto que eu queria comentar aqui não é propriamente sobre a sutileza. Na verdade, aqui fala do semeador, que não é muito diferente de um e de outro. Fala da semente, que também não é diferente de um e de outro. Fala do resultado que a semente pode produzir a partir do ambiente em que ela é colocada. Aí começa a aparecer as diferenças de interpretação de um e de outro. Mas, de qualquer maneira, eu percebo que a semente não é jogada sem propósito, ela tem um propósito, ela tem um fim. O fim é não apenas germinar, o fim é produzir frutos. O fim é produzir frutos. Então, trazendo para os nossos dias e para a história do livro de Urântia, o mensageiro é igual, a mensagem é igual, a semente é igual, mas enfim. E os frutos? Nós não precisamos ir muito longe. Nessa sala aqui, virtual, online, a gente pode perceber que os frutos são muito distintos. Muito distintos. Depende de cada um. E não tem propriamente a ver com a interpretação em si. Porque qualquer que sejam as interpretações que nós estamos vendo aqui no texto, na minha opinião, o propósito do semeador foi cumprido. Ele já colocou os cenários. Um cenário não favorável, um cenário não favorável, um cenário mais ou menos favorável. Enfim,
já está no conteúdo da própria mensagem que aquela semente pode não produzir o mesmo resultado. Isso é uma redundância. Para nós aqui, que somos estudantes do livro Durante, estamos aqui no mesmo esforço, não tem nada de especial. Mas o final das coisas, Jesus não combateu a interpretação, as três interpretações. Ele matou a charada dizendo, meu amigo, jogue a semente e deixe que o resultado fique. Não diga o resultado. Qual é o resultado? Eu quero que você, depois disso, produza esse fruto, e você ali, que é mais inteligente, produza mais frutos, e você que é tonto, não produza fruto. Né? Não precisa ir tão longe. Jogue a mensagem. E cada um faz o proveito que entender melhor. Tem pessoas que querem ter o proveito no plano individual. E quando eu digo isso, não estou dizendo que está errado, porque se produzir fruto no plano individual, a pessoa se torna melhor, e na interação com o ambiente, na interação com o semelhante, ele pode produzir resultados enormes, e não precisa nem abrir a boca, é pelo comportamento. Mas, enfim, o que eu aprendi aqui de verdade, e trazendo para os nossos dias, a partir do que eu vi antes, você, como semeador, jogue a semente, dê o melhor de si, mas não precisa concluir. Aqui um chegou a dizer que Jesus estava errado em parábola. Nós sabemos que ele usou parábola do começo ao fim da pregação dele, ou seja, foi uma estratégia vitoriosa se nós considerarmos esses 2000 anos até nos nossos dias. Estamos nós aqui numa noite de segunda-feira falando sobre isso. É óbvio que produziu resultado, é óbvio que foi uma técnica eficiente, segundo o meu entendimento, salvo melhor juízo. Não vou insistir, não vou me prolongar. Grato pela atenção. Obrigada, Hélio. Concordo com você. Eu só queria fazer uma ressalva. Você falou, né, que a semente é a mesma, o semeador é o mesmo, então produziria o mesmo fruto. Não, porque o solo é a pessoa que, na minha opinião, o solo é a pessoa que vai receber. Então, aquilo que eu havia dito. Cada um de nós aqui tem uma história de vida diferente, tem um conhecimento, um embasamento diferente e experiências diferentes. E vai reagir a essas sementes, né, semeadas pelo Pai, por Jesus, de uma maneira segundo a sua experiência, segundo o que tem dentro de si. Então, a produção de frutos pode variar em função disso. Aliás, varia, né? Tenho certeza. Varia em função disso, na minha opinião. Muito bem. Que outras opiniões podemos ter aí? Vamos lá. Diga, Yara. Sim, precisa ligar seu microfoninho, Yara. A minha opinião é de que o tempo está esfriando, já baixou 6 graus aqui. Brincadeira. Gente, é o seguinte, quando a Hélio fala, né, eu fiquei com vontade de dividir uma coisa com vocês, que é assim, eu estou ficando muito urantiana, assim, tamanha influência e tamanho, assim, o que está trazendo como liberdade para eu refletir, né, dentro de mim sobre o que a gente tem trocado e estudado junto aqui. E eu sou uma pessoa que eu frequento a igreja porque eu amo aquele ambiente de igreja. Então, e eu sou batizada na Igreja Católica, eu não me sinto nem um pouco aprisionada a pensar igual a todo mundo, não. Eu me permito ter dúvidas, inseguranças, fragilidade e devagar no que eu consigo ir assimilando, no que me afeta, né? E como que eu vou afetar de volta. E aí eu cheguei muito agitada na igreja ontem, a igreja estava cheia, eu percebi na minha agitação que eu estava assim ansiosa
e foi me dando assim uma inquietação, um incômodo de estar ali no meio de tantas pessoas tão desconhecidas, tão assim diferentes, né? E eu falei, nossa senhora, eu não estou conseguindo me conter aqui, né? E aí me deu vontade de sair, de ir embora. O padre começou a falar na homilia sobre a videira, e eu com muita dificuldade de concentrar. E enquanto eu pensava se eu ia dar conta de sair, ir embora, e tentando ficar, em vez de sair de mim, ficar comigo, no meio né, daquele contexto, chegou até os meus ouvidos assim: Deus é a videira e nós somos os ramos. Foi a única coisa que eu consegui ouvir da homilia. Na hora que isso entrou, eu acalmei e falei, o negócio é comigo, né? Essa coisa dos frutos, o que que é que a gente realmente consegue sentir que cresce dentro de nós a partir de sementes, né? A partir do que a gente reflete e pensa, porque eu estou construindo um pensar, e para mim o pensar que está chegando é assim, a gente precisa pensar. A gente precisa aprender a pensar e a perceber quando está pensando e acompanhar o que a gente vai concluindo também e vendo o que vai ficando e o que vai se modificando. Mas então isso é que é o fruto, né, desse trabalho interno que a gente tem a liberdade de construir quando você é um ser que se vê pensando. Então, eu ontem fiquei feliz de ficar tão incomodada, de perceber o meu incômodo. No primeiro momento, eu não estava suportando ficar ali e eu fui ficando e consegui ir ficando, né? Eu adoro a comunhão, porque a comunhão em mim é assim: olha, nós podemos modificar, nós podemos encontrar dentro de nós o próximo passo, né? E qual foi o meu próximo passo ontem? Eu me acalmei, durante a missa eu refleti um pouco, e no final da missa eu saí com uma direção que talvez eu estivesse buscando ali ontem, né? Então, quando a Sueli fala que nós precisamos perceber em nós como é a nossa interpretação, permitirmos essa interpretação, mas reconhecer que estamos interpretando e que a interpretação é nossa. E o que que a gente vai filtrar disso? Como é que a gente vai ficar com alguma coisa que nos norteia, que é um norte, que pode ser uma referência que a gente está buscando? Então, é isso que o Urântia está me falando. Olha, é possível a gente estar nesse movimento, é isso que nos move, é isso que pode trazer quietude, que pode trazer inquietação, mas tem uma vida dentro de nós que precisa acontecer e que a gente possa sentir a possibilidade de não nos perder de nós mesmos e saber que quando a gente não se perde de nós mesmos, provavelmente a gente está mais perto desse lugar nosso com o ajustador, desse lugar com o Pai, desse lugar com Jesus, né? E eu gosto muito de me permitir ir aonde eu quero e voltar e trazer o que me afetou disso, né? Então é isso. Eu me permito ser afetada e gosto de afetar também, gosto de viver no afeto. Acho que Jesus viveu no afeto e ensinou isso para gente, né? Somos muito vastos. É isso, gente. Muito obrigado, Yara. Oi, Lília. Boa noite a todos. Boa noite. Então, e sempre quando eu ouço essa parábola do semeador, né, eu percebo assim não sei, eu sinto que a gente pode também semear, que a gente é um semeador, né, e que a gente semeia as sementes do amor, né, assim como nós recebemos esse amor de Deus, essa semente do amor,
que ela cresça e que ela produza fruto, né? Frutos, e esses frutos vão conter essa semente. Então, eu acho que eu sempre imagino assim que a gente pode, por onde a gente andar, vai viajar, vai trabalhar, vai jogando as tuas sementinhas. Às vezes você tá no, eu me lembro que eu fazia uma experiência, né? E procuro fazer assim, você tá ali sem, no ônibus, fazer uma viagem para ir trabalhar às vezes, mas se você está fazendo uma oração, né? Você está podendo jogar uma sementinha ali, um pensamento bom, um desejo bom para aquelas pessoas, sabe? Nas pequenas coisas a gente pode também ser um semeador, né? Mas ali Jesus, ele fala do presente que Deus dá para nós, da vida, né? Eu acho que é isso que a gente faz da vida, é isso. Muito obrigado, Lilian. Mais alguém quer fazer algum comentário? Muito bom, pessoal. Acho que no final todos nós captamos aqui qual é que é a ideia, né? E o nosso trabalho como trabalhadores para o reino de Deus, né, é justamente o de semear. Esse é o nosso trabalho, é semear o tempo todo, né? E a Lília falou bem, a melhor maneira de fazer isso é com amor, né, com paciência. A gente muitas vezes se desespera porque aparentemente a mensagem que nós estamos passando parece que não está chegando no indivíduo para quem a gente está passando aquela mensagem. E, e aí nós começamos a argumentar, a discutir para fazer com que as pessoas aceitem a mensagem que a gente está passando. Então, não é esse o nosso trabalho, não é o de argumentar, nem ficar discutindo, nem ficar empurrando. A gente tem que semear só, distribuir amor, serviço, e aí os frutos vão vir ou não, dependendo do terreno que recebeu essa mensagem. Então, esse é um trabalho bastante importante que o nosso Pai, e também Jesus, nos pede a todos nós, porque, de alguma maneira, aqueles que encontraram a Deus, encontraram o Pai, e que têm fé e confiam em Jesus, eles estão aqui neste mundo também para serem instrumentos, né, do nosso Pai, de Jesus, para nos ajudar, para que nós ajudemos a esse evangelho a chegar até os ouvidos dos nossos irmãos. Esse é o nosso trabalho, divulgar o evangelho. Nosso trabalho não é convencer as pessoas que nós temos razão. Não é isso. Então, nosso trabalho é mostrar como que Jesus, como que o Pai muda as nossas vidas e faz com que a gente consiga viver de uma maneira mais tranquila, mais em paz, com mais esperança, confiança no futuro e todo esse negócio. Eu acho que o importante dessa lição de hoje é justamente o de nós não entrarmos no mérito das interpretações. Cada um de nós sempre vai fazer uma interpretação. E quando Jesus decidiu falar por parábolas, ele decidiu dessa forma para que cada um tivesse a oportunidade de, por si,
raciocinar e chegar às suas próprias conclusões. Se Jesus desejasse que a gente chegasse numa determinada conclusão, ele não falaria uma palavra, ele não diria uma parábola. Ele simplesmente se expressaria dizendo, é isso ou é aquilo? Então, no momento em que ele permite que nós façamos essa interpretação, é porque ele mesmo, Jesus, reconhece que cada um de nós vai reagir de uma maneira diferente nessas interpretações. E no final delas, o que importa é que a gente consiga fazer a pessoa pensar no nosso Pai e perceber que existem coisas melhores na vida do que apenas a de perseguir os objetivos materiais. Infelizmente, o ser humano, ele se sujeita muito às vicissitudes da vida e defende, e por conta disso acaba defendendo posições ou coisas que estão limitadas à nossa existência terrena. E muitas vezes nós nos esquecemos da nossa possibilidade de existência futura, eterna. Oi, Aélio. Pois então, esse texto é muito interessante, porque além do objeto de estudo, que seria a parábola, o seu conteúdo e os seus significados, é importante perceber claramente o seguinte, que esse debate, essa discussão, essa questão de interpretação A, B ou C, o que você acha, deixa de achar, como é que deixa de ser, foi feita num círculo fechado. Eu penso que aquela plateia especial, era uma plateia de semeadores. Era uma plateia de semeadores, e os semeadores buscando o melhor entendimento, haja vista que eles iam para o campo fazer a semeadura. A minha atuação na área rural sempre foi muito pequena, mas eu aprendi que semente é cara, não pode sair jogando aí que nem fosse mercadoria de pouco valor. Então, se prepara o solo, enfim, o agricultor tem um cuidado muito especial para não desperdiçar semente. Isso não está no texto. Eu é que estou colocando aqui como para não perder o costume. Para não perder o costume. Jesus não disse, não, olha, se o solo for ruim, você sabe que você vai perder a semente e você vai ficar no preju, não vai dar fruto nenhum e você vai perder o que tem. Não disse nada disso. Mas eu estou colocando aqui para consideração. Mas, veja, num cenário fechado, não era uma plateia amestrada, porque tinha ali perfis complicados de lidar. Tomé, Natanael, são tudo perfis complicados. Eles estavam entre si, por assim dizer, buscando o melhor entendimento entre si, que é diferente de chegar lá diante do público-alvo e começar a discutir o A contra o B, porque isso, porque aquilo, mas entre si, no ciclo fechado, como nós estamos aqui, no ciclo fechado. Então, qual é o aprendizado? Que nós não devemos desperdiçar nosso tempo, que isso é muita perda de tempo. Jesus condenou Natanael, Jesus condenou Pedro, Jesus condenou Tomé, porque eles ficaram entre si buscando o melhor entendimento. Eu não vou dar a resposta, eu só estou provocando. Obrigado. Obrigado, Aélio. Obrigado. Sobre esse tema, Aélio, eu acho que vale a colocação que foi feita pelo Tomé. Até agora há pouco a gente estava todo mundo aqui amigavelmente reunido, agora já saiu aí para quebrar o pau, né? Então, tudo bem. Olá, Ivanil, vamos lá. Boa noite a todos. Eu fiquei pensando nessa parábola, se eu sou o semeador, se eu sou a pedra, se eu sou o pássaro, se eu sou a semente. Fiquei aqui me imaginando em que papel que eu estaria. Também fiquei imaginando, eu queria tanto que Jesus tivesse dado sua própria opinião ou seu ensinamento
sobre a parábola, né? Mas eu acho que ela é uma parábola para que a gente reflita, como vocês já falaram, em cada momento aparece um entendimento, né? Outra vez eu estava assistindo uma missa com meu pai e o sacerdote leu essa parábola e ele focou no pássaro. O pássaro que pega a semente, faz todo o processo digestório e solta em algum lugar. E aí ele ficou falando a respeito de se a semente era forte, se ela caísse em cima de um tronco, se ela ia ter condições de criar raízes, enfim. Ele ficou conjecturando a respeito. Essa parábola ela vem desde a minha infância me trazendo reflexões. E hoje, pela primeira vez, eu refleti quem eu era, o semeador, as pedras, a terra, o pássaro, a semente. Então, eu imagino que, eu acho que depende do momento, a gente dá um entendimento. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Ivanil. Muito bom. Bom, espero que você se descubra aí onde você quer ficar depois, se como semeador ou como recebedor, terreno fértil ou não. Mas, enfim, o importante é que você tenha a sua própria percepção disso daí. Oi, Roberto, diga lá. Olha, pensando na parábola do semeador e no que disse a Ivanil, com quem eu sou, eu tenho uma visão. O pai é a semente, a mãe é o ventre e o filho é a membrana do coração que pulsa entre o pai semente que expande e a mãe ventre que contrai nutrindo. Então a terra é a mãe. A semente é plantada pelo pai e nós somos o filho desse amor, o amor entre o ventre da mãe e a semente do pai. Essa é onde eu me vejo como filho coração. Obrigado, Roberto. Bom, mais alguém quer fazer alguma... Diga lá, Sussuzinha. Não, é que a Ivanil falou que gostaria que Jesus explicasse, né, a parábola. Então, nas próximas sessões, no 151, 2, 3 e 4, ele vai estar falando mais sobre essa parábola. Então, não vou fazer spoiler, mas a gente já vai ver já já. Muito bom, Sussu. Algum outro comentário, pessoal? Se não, avançamos aqui na nossa leitura. Boa, Sidney, vamos lá. Eu penso que nós ou quem estiver fazendo esse trabalho tem que semear. Pouco importa, como o Hélio disse, vai jogar a semente fora. Quem sabe naquela pedra ela dá uma abridinha, né, naquele coração duro, dá uma amolecidinha, né, e a semente crie raízes e consiga produzir. A gente não sabe. Jesus tinha essa força, né? Ele via a pessoa e ele sabia se ali ia produzir ou não. Nós não temos. Infelizmente, nós temos que semear e o Pai cuidará. É só isso. Obrigado. Obrigado, Sidney. Eu queria fazer um comentário aqui que não é exatamente o que está na parábola, né? Ou seja, não é uma interpretação da parábola, mas queria falar um pouco da importância do desenvolvimento da espiritualidade no mundo, né?
ah, os reveladores, e nós vamos passar por isso em algum momento, essa leitura desse texto, eles dizem o seguinte, que a gente pode fazer o que quiser, pode ter toda a ciência do mundo, podemos colocar avanços tecnológicos, os mais avançados, os mais auspiciosos, que possam trazer ou não o melhor conforto, a melhor satisfação para todos nós. Que nós podemos ter um meio social avançado, propriedades produtivas, podemos ter regimes econômicos perfeitos, podemos ter política as mais bem definidas, mas os reveladores dizem o seguinte, olha, enquanto o homem, o ser humano, não reconhecer a paternidade de Deus e a irmandade dos homens, a gente pode fazer o que quiser. A felicidade, a paz não vai existir. Então, a única maneira de alcançar a paz, a felicidade e ter certeza que todos nós vamos estar na mesma página é encontrando essa unidade, estando com o nosso Pai, aceitando a paternidade de Deus e, ao fazer isso, reconhecendo a irmandade dos homens. Então, nós estamos na quinta revelação de época. A primeira foi lá Caligástia, depois veio Adão e Eva, depois nós tivemos o príncipe de Salém, depois veio Jesus, e agora temos aqui o livro de Urântia. Todas essas revelações vieram nos trazer uma informação de que Deus existe e Ele é nosso Pai. Todas. De alguma forma, essa era a mensagem, repetida inúmeras vezes. Mesmo entre alguns seres celestes, entre alguns seres que deveriam estar cuidando de nós, que deveriam ter um conhecimento mais adiantado, essa espiritualidade não foi plenamente desenvolvida. Nós temos aí o caso de Lúcifer, com a consequente rebelião, adesão à rebelião por parte do nosso príncipe Caligástia, que, como consequência dessa rebelião, negavam a existência do nosso pai e diziam que tinha uma outra alternativa para a gente se desenvolver, né? O Adão e Eva, que se intitulavam filhos de Deus, e esse negócio todo, acabaram metendo o pé pelas mãos para encurtar o processo, e eles próprios se encarregaram de destruir, com o exemplo dele, com as atitudes deles, aquela expectativa, aquela coisa que a população do entorno tinha de que eles veneravam um Deus, no Pai, no céu, e que era tudo justo, tudo certinho, e tudo. Então, eles se contradizeram nas suas atitudes, né? Tivemos sorte que o príncipe de Salém, Maquiventa Melquisedeque, foi o mais bem-sucedido de todos eles, porque ele sim pregou a existência do Pai, veio aqui ajudar a recuperar um pouco da espiritualidade do nosso mundo, que se estava perdendo de maneira desesperadora depois da queda de Adão e Eva e da falha do nosso príncipe planetário. E Maquiventa veio até aqui e falou, não, tem um Deus e vocês devem segui-lo, né? Ele pregou lá a existência do Elion,
E foi graças a esse trabalho de Macventa que nós pudemos preparar o terreno aqui em Urântia para a vinda de Jesus. Mas vejam que Jesus chegou até nós com uma religião dele, que era justamente a religião de aceitar, de reconhecer a Deus como nosso Pai. Ele mesmo reconhecia a Deus como o Pai dele e dizia que todos nós somos irmãos. E ele veio com essa missão de estabelecer o reino de Deus. Mas essa revelação, Jesus, ela foi adulterada, ela foi modificada. E ao invés de fazer uma religião baseada na adoração ao Pai, no reconhecimento do nosso Pai e o reconhecimento da Irmandade, os apóstolos, infelizmente, se desviaram e fizeram uma religião baseada na pessoa de Jesus, sobre Jesus, que tem muitos méritos, apesar da maneira como eles colocaram, mas escapou, mais uma vez, do objetivo principal, que é revelar o Pai, fazer com que todos nós aceitemos a existência desse Pai e reconheçamos a irmandade dos homens. Então, de uma certa forma, os ensinamentos de Jesus foram desviados. A religião que ele veio nos mostrar, assim como aconteceu com Cagaligaste, assim, são coisas diferentes, são situações diferentes, mas acabou se perdendo de alguma forma por algum evento que não era aquele que Jesus desejava. Mas a religião que Jesus veio nos pregar acabou sendo sufocada por outras ideias e outros ensinamentos que não eram aqueles que Jesus queria nos mostrar. Aí a gente recebeu a palavra escrita, que é o livro de Urântia, e essa palavra escrita, mais uma vez, ela vem focada no nosso Pai. Eles começam justamente falando lá do nosso Pai e da necessidade incrível que nós temos de compreender esse ensinamento, de que Deus é nosso Pai e que, por ser o nosso Pai, todos nós somos irmãos. E a compreensão disso é a única coisa capaz de nos unir a todos em torno do reino de Deus e que todos nós desejemos, que todos nós sejamos felizes e vivamos em paz e respeitemos uns aos outros. Então, o livro de Urântia não é diferente, é a quinta revelação e é a quinta vez que os reveladores vêm nos mostrar o nosso Pai. E dessa vez aqui, de quebra, eles trouxeram Jesus aqui na quinta revelação para justamente mostrar onde os apóstolos erraram e nos dizerem, olha, a única maneira do nosso mundo recuperar o seu equilíbrio e caminhar para um mundo de luz e vida é fazer com que Jesus se manifeste outra vez na Terra. Mas não ele pessoalmente, de carne e osso, como ele esteve aqui, mas através de cada um de nós. Então, existem vários parágrafos no livro de Urântia, nos textos de Jesus, que falam justamente isso. A nossa missão é pregar esse evangelho. Enquanto o ser humano, de uma maneira geral, não aceitar, não reconhecer, não é uma questão de aceitar por imposição, de aceitar por amor, de compreender que assim é, que o nosso Deus é nosso Pai
e que todos nós somos irmãos, a gente pode arranjar qualquer situação política, econômica, tecnológica que a gente queira arrumar. Não tem solução. Não vamos chegar no acordo que nós precisamos chegar. E eu acho que esse advento das parábolas, que, na verdade, não fala de tudo isso que eu falei, mas fala da importância do nosso trabalho, da importância do semeador, da importância do nosso respeito pelas pessoas com quem nós temos no nosso entorno, da importância do nosso amor por essas pessoas, da importância do nosso serviço ao nosso Pai e a essas pessoas todas que nos cercam, para que a gente seja um instrumento do nosso Pai e fazer com que a gente possa agir de uma maneira tal que as pessoas possam ver a luz que brilha dentro de nós, que é ocasionado justamente por esse amor, essa paternidade que nós reconhecemos no nosso Pai e o serviço que nós desejamos prestar aos nossos irmãos. Então, eu achei que eu devia um pouquinho falar sobre esse tema, porque não importa quanto evoluídos nós estamos espiritualmente. Nós não precisamos ser um sacerdote, nós não precisamos ser um Lanonandek, um Vorandandek, nós não precisamos ser um serafim, nós não precisamos ser um ser iluminado especial que já sabe tudo sobre o reino de Deus, para que a gente reconheça esse fato simples de que Deus é nosso Pai e que a gente tenha nesse Pai a mesma confiança que uma criança, nossos filhos, têm em nós. A mesma certeza que Ele está ao nosso lado e que o nosso futuro, divinamente projetado por Ele, está ao nosso alcance. E não tem nenhum benefício, nenhuma coisa temporária que nós possamos usufruir aqui da Terra que possa nos dar, nem de longe, um vislumbre daquilo que nós vamos receber quando nós alcançarmos o nosso Pai no paraíso. Então, o foco, muitas vezes, está errado, né? A nossa fé, muitas vezes, é fraquinha, porque a gente não resiste às tentações. Mas isso pode ser superado se a gente persistir na busca desse amor pelo nosso Pai. Então, não importa quanto evoluído nós estamos, eu acho que no dia a dia, o que nós podemos fazer é justamente isso, mostrar que nós temos um Pai que é comum a todos nós e que nós somos irmãos. E se a gente atuar dessa forma e as pessoas realmente perceberem essa atitude nossa, nós vamos contagiar outras pessoas, com certeza, e vamos ser semeadores para muitos irmãos. O mundo, gente, está carente de um desenvolvimento espiritual. O mundo está carente da presença do Pai no coração do homem. Existe muita gente sofrendo, se equivocando sobre as coisas que precisa buscar e procurar, quando, na verdade, tudo que nós precisamos está ali. É lógico que a gente tem que lutar para comer, beber, dormir, todo esse negócio. Mas o que nós precisamos para ser feliz é ter essa conexão com o nosso Pai, é ter essa certeza, é olhar para os nossos irmãos e perceber que a gente ama esses irmãos e que nós gostaríamos que todos eles fossem felizes. É lógico que o discurso é fácil, é lógico que a prática é outra, mas se a gente mantiver o discurso e buscar manter a prática, nós vamos conseguir chegar lá, né?
Então, a fórmula é muito simples. Nós temos que encontrar a Deus e ajudar os nossos irmãos a encontrarem a Deus e reconhecê-lo como Pai. O resto é uma consequência natural, que a gente vai trabalhando, pode ser mais ou menos sofisticado, amar mais ou menos, mas enfim, é a maneira que nós podemos ter para cada um de nós contribuirmos para esse trabalho magnífico que Jesus iniciou entre nós e que se desviou de uma maneira tão equivocada, né? Muito bem, desculpem por ter me alongado aqui, mas se ninguém mais tiver nenhum comentário sobre essa parábola ou qualquer outra coisa que a gente queira discutir, vamos continuar aqui com o nosso documento. Maravilha, então. Então, eu vou colocar o documento aqui, né? Nós vamos ler agora a parte 3. E essa parte 3 nós precisamos de alguém que está ansioso para falar. Quem é que vai? Posso ler? Boa, Lilian. Sabia que você ia se comparecer. Eu vou ler aqui no computador, tá? Porque minha letrinha está Leia. um pouquinho maior. Espera um pouquinho aqui. Tá bom. É mais parábolas à beira-mar? É mais a respeito das parábolas, É no o item 3, né? 151.3. 153. Mais a respeito das parábolas. A mente dos apóstolos adaptava-se bem às parábolas. Tanto assim que toda a noite seguinte foi dedicada a mais uma discussão sobre as parábolas. Jesus iniciou a conferência da noite dizendo: Meus amados, vós deveis sempre amoldar os vossos modos de ensinar, adequando assim a vossa apresentação das verdades às mentes e aos corações que estão diante de vós. Quando estiverdes diante de uma multidão de intelectos e de temperamentos vários, vós não podereis falar palavras diferentes para cada tipo de ouvinte, mas podeis contar uma história que passe o vosso ensinamento. E cada grupo, cada indivíduo mesmo, será capaz de dar a sua própria interpretação à vossa parábola, de acordo com os próprios dons intelectuais e espirituais. Deveis deixar a vossa luz brilhar, mas o façais com sabedoria e discrição. Nenhum homem, quando acende uma lâmpada, cobre-a com um vaso ou põe-na debaixo da cama. Ele põe a sua lâmpada sobre um pedestal, onde todos possam ver a luz. No reino do céu, permiti que eu vos diga: nada que, estando escondido, deixará de tornar-se manifestado. Nem há segredo algum que não se fará, afinal, conhecido. Finalmente, todas as coisas virão à luz. Não penseis apenas nas multidões e em como elas ouvem a verdade. Prestai atenção também em vós próprios, em como escutais. Lembrai-vos do que eu vos disse muitas vezes: para aquele que tem, será dado mais, enquanto daquele que não tem, será tomado até mesmo aquilo que ele pensa que tem. A discussão continua sobre as parábolas, e em outras instruções para sua interpretação podem ser resumidas e expressas em forma moderna do modo seguinte:
Número 1. Jesus preveniu contra o uso, fosse de fábulas, fosse de alegorias, para o ensino das verdades do Evangelho. Ele recomendava o uso livre de parábolas, especialmente parábolas naturalistas. Ele enfatizava o valor de utilizar-se das analogias existentes entre o mundo natural e o mundo espiritual, como um meio para ensinar-se a verdade. Frequentemente fazia alusão ao natural, como sendo a sombra irreal e fugaz das realidades do espírito. Número 2. Jesus narrou 3 ou 4 parábolas das Escrituras dos Hebreus, chamando a atenção para o fato de que esse método de ensinar não era totalmente novo. Contudo, tornou-se quase um método novo de ensinar, do modo como ele o empregou, desse momento em diante. 3. Ao ensinar aos apóstolos o valor das parábolas, Jesus chamou a atenção para os pontos seguintes. A parábola tem um apelo para vários níveis diferentes, simultaneamente, da mente e do espírito. A parábola estimula a imaginação, desafia o senso do discernimento e provoca o pensamento crítico. Ela promove a simpatia sem despertar antagonismos. A parábola parte das coisas conhecidas e chega ao discernimento do desconhecido. A parábola utiliza o material e o natural como um meio de apresentar o espiritual e o supramaterial. As parábolas favorecem a tomada de decisões morais imparciais. A parábola escapa de muitos preconceitos e joga na mente uma nova verdade, de um modo encantador. E a tudo isso ela faz despertando um mínimo de autodefesa, de ressentimento pessoal. Rejeitar a verdade contida na analogia parabólica requer uma ação intelectual consciente que despreza diretamente o vosso próprio julgamento honesto e a vossa decisão equânime. A parábola conduz ao esforço do pensamento por meio do sentido da audição. O ensino sob a forma de parábola capacita aquele que ensina a apresentar verdades novas e até surpreendentes e, ao mesmo tempo, evita amplamente qualquer controvérsia e choque externo com a tradição e com a autoridade estabelecida. A parábola também possui a vantagem de estimular a lembrança da verdade ensinada, quando as mesmas cenas conhecidas forem encontradas posteriormente. Desse modo, Jesus buscava deixar os seus seguidores inteirados das muitas razões que motivavam as suas práticas de usar cada vez mais as parábolas nos seus ensinamentos públicos. Mas, para o fim da lição da noite, Jesus fez o seu primeiro comentário sobre a parábola do semeador. Disse que a parábola referia-se a 2 coisas. Em primeiro lugar, era um exame da sua própria ministração, até aquele momento, e uma previsão de que ele teria diante de si durante o restante da sua vida na Terra. E, em segundo lugar, era também uma alusão ao que os apóstolos e outros mensageiros do reino poderiam esperar na sua ministração, de geração para geração, com o passar do tempo. Jesus recorreu também ao uso de parábolas como a melhor refutação possível do esforço estudado dos líderes religiosos em Jerusalém, para ensinar que todo o seu trabalho era feito com a assistência de demônios e do príncipe dos diabos. O apelo à natureza contradizia esse ensinamento, já que o povo daquele tempo encarava todos os fenômenos naturais como o produto da ação direta de seres espirituais e de forças sobrenaturais.
Ele também optou por esse método de ensinar porque o capacita a proclamar verdades vitais àqueles que desejam conhecer o melhor caminho, ao mesmo tempo permitindo aos seus inimigos menos oportunidade de terem motivo de ofensa e de acusações contra ele. Antes de dispensar o grupo naquela noite, Jesus disse: Agora eu vou contar-lhes o final da parábola do semeador. Eu gostaria de testá-los para saber como receberão isto. O reino do céu é também como um homem que joga a boa semente na terra. Enquanto ele dormiu à noite e foi cuidar dos seus afazeres do dia, a semente brotou e cresceu. E, embora ele não soubesse como aquilo aconteceu, a planta veio a frutificar. Primeiro surgiu a folha, depois a espiga, e então surgiu o grão inteiro na espiga. E, finalmente, quando o grão estava amadurecido, ele passou a foice, e a colheita terminou. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os apóstolos repassaram essa parte muitas vezes nas suas mentes, mas o mestre nunca mais fez outra menção ao trecho adicional da parábola do semeador. Obrigada. Obrigado, Lilian. Maravilha. Lilian, pode falar. O que você queria falar mesmo para a gente? Não, ali ele coloca todas as razões, né? Mas tinha uma coisa mesmo que eu queria enfatizar aqui, deixa eu ver se eu acho. Tá. Que ó, pela natureza, né? Então, quer dizer que cada um, porque quando você parte, e isso é interessante, né? Porque na metodologia os professores aprendem assim. Se você parte da vida do aluno, da experiência de cada um, é muito mais fácil você ensinar aquela criança. Por exemplo, se você quer, ou mesmo um adulto, se você quer ensinar a palavra bola, né? A criança, ela gosta de brincar com bola. Então, ela vai se interessar muito mais em aprender aquela palavra. Se você ensina um adulto, né? Você vai ensinar uma palavra que, por exemplo, as mulheres, né? Que estão acostumadas ou com alguma coisa com alimentos, ou mesmo com um objeto, uma panela, por exemplo, né? Então, ela vai se interessar muito mais partindo da experiência de cada pessoa. Então, a metodologia, e Jesus dizia, né, que as parábolas são uma metodologia que cada um poderia, e era obrigado, era como se ele fosse obrigado a fazer uma reflexão. Interessante isso, né? Quando ele conta uma história ali, ele é obrigado a fazer aquela reflexão e lógico que o ajustador, ele sabia, né, que o ajustador do pensamento ali daria todo o suporte para que a pessoa fizesse uma reflexão de acordo, que como ele faz com a gente também, né. E depois, quando eu lembrar mais, tem mais coisa, tem muita coisa esse texto, principalmente ali as duas primeiras, né, as duas primeiras, ali eu quase já parei ali, vamos parar aqui e comentar alguma coisa. Ai, ai, ai. Ali que ele diz, né, que ele completa no reino do céu, permitir que eu vos diga, nada do que estando escondido deixará de tornar-se manifestado. Então, quer dizer, as pessoas acham que vão esconder de Deus, né? E ali Jesus fala, né? E mesmo uma reflexão pessoal, isso é muito importante de você fazer uma reflexão pessoal, porque às vezes você tem, não sei, eu vejo pessoas, a gente vê pessoas, né, que elas gostam de dizer, não, mas fulano, por que que fulano fez assim, eu não posso fazer, então, sabe, né, ou então, foi ele que fez, sempre apontando o dedo para o outro, né, e nunca, assim,
refletindo o que está acontecendo, o que ele está fazendo, que as coisas, como você diz, né, Henrique? Muitas vezes os erros parece que se repetem para a gente ter que aprender, né? Então a gente tem que fazer uma reflexão pessoal para você. E as parábolas, assim, cada um, eu acho que vai poder fazer essa reflexão pessoal ali, né, de acordo com o que ele fala ali, que ele elenca, assim, ali no caso, quem escreveu ali, como é que é, os intermediários, né, eles elencam aqui porque que Jesus ensinava por parábolas, tudo aquilo que ele pretendia com isso e como esse método era eficaz. Porque muitas vezes você fica pensando, nossa, mas por que Jesus não falou diretamente ali, né? Mas ele sabia o que estava fazendo. É, E ali tem todas as razões, e não são poucas. E não são poucas, é verdade. né? Dá um estudo sobre isso, assim, parar só nessa parte aí e ali frase por frase fazer um estudo bem profundo sobre essa questão das parábolas, hein? Verdade. Muito obrigado, Lilian. Ivanil, Então, como somos apaixonados por esse menino e mestre Jesus, né? Ele, ele expressava o amor em cada instante, a forma como ele ensinou, desculpem, a forma amorosa como ele ensinou, né? O cuidado que ele teve com os apóstolos de dizer para eles assim, ó, não mostrem que vocês sabem mais do que eles, ensinem amorosamente. E através das parábolas é uma forma de você passar que a pessoa deve tomar a sua decisão moral e individual de entendimento, né? O que me chamou muita atenção nesse texto aqui foi essa questão que ele estava ensinando os apóstolos a passar o ensinamento do reino de forma amorosa e que nenhum apóstolo tirasse o direito da pessoa ter a sua interpretação de acordo com a sua capacidade de entender, né? Eu sou apaixonada por esse Jesus. Muito obrigada. que bom. Eu também sou, viu, Ivanil? E acho que todo mundo aqui. Muito obrigado. Mais algum comentário, pessoal? Muito bem. Tem esse último texto aqui, né? Que Jesus colocou para os apóstolos. Esse texto do 151, 3:15, né? Da espiga. Então, antes de dispensar o grupo naquela noite, Jesus disse: agora eu vou contar-lhes o final da parábola do semeador. Eu gostaria de testá-los para saber como receberão isto. O reino do céu é também como um homem que joga a boa semente na terra e, enquanto ele dormiu à noite e foi cuidar dos seus afazeres do dia, a semente brotou e cresceu. E, embora ele não soubesse como aquilo aconteceu, a planta veio a frutificar. Primeiro surgiu a folha, depois a espiga, e então surgiu o grão inteiro na espiga. E, finalmente, quando o grão estava amadurecido, ele passou a foice e a colheita terminou. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, alguém quer fazer algum comentário sobre
passou a foice na espiga que estava com o grão inteiro e que a gente nem percebeu que ela tinha crescido? Henrique, eu queria falar, mas na verdade não é exatamente da colheita. Então fale. E olha que coisa impressionante, vocês falando, eu caí, inclusive derrubei meu celular e acabei não pegando uma parte aí do comentário de vocês, infelizmente. Mas eu gostaria de fazer um comentário. Como você também entende bem disso, você vê uma lavoura de milho hoje em dia, é uma coisa espantosa. São hectares e hectares da plantação. Cada pé de milho tem uma espiga, cada espiga tem uma semente. Dentro de uma semente está contido centenas ou dezenas de outros pés de milho. Então, essa reprodução da semente é uma coisa assim que em dois ou três plantios, aquilo tomaria conta de, sei lá eu, quantos 1.000 hectares, né? Você que entende bem disso. Então eu fico pensando, né? Um dia eu escrevi alguma coisa assim, numa brincadeira que nós estávamos fazendo, que dentro de um pinhão, dentro de uma semente de pinhão, que pinhão seria uma semente, né? Existe um pinheiro, e dentro daquele pinheiro existe dezenas, talvez, ou centenas de sementes de pinhão, que se plantar todas aquelas e isso for reproduzindo, vai inundar a terra. Então é uma coisa assim que impressionante de a gente ver, sentir que dentro da própria natureza da nossa alimentação existe essa sementinha que ela é capaz de fortalecer, né, de crescer e nos dar esse alimento, né? Então realmente tem várias formas de a gente interpretar essas parábolas do semeador, né? Mas eu penso só na prática, sabe? Só na prática já é isso. Agora, se imagine se você for filosofar. Aí Deus o livre. E entender o que Cristo falou, pelo amor de Deus, é uma coisa sensacional. Só um comentáriozinho aí que, na verdade, eu perdi uma grande parte do que vocês falaram. Legal. Muito bom, Moacir. Oi, Lília. Então, com relação a essa parte, me veio assim, ó. Tá, um semeador, ele semeou sem saber por quê, né? Tá. Joga a boa semente na terra. Então, o homem jogou a boa semente. Então, você está vivendo a vida, distribuindo tuas sementinhas de amor, né? Vivendo amor, fazendo bem, tá? Distribuindo tuas sementes. Mas ele continua vivendo a sua vida, foi dormir, né? E a semente que ele jogou brotou e ele brotou e frutificou e deu uma espiga bonita. E depois amadureceu e quando amadureceu, ele passou a foice e agora, eu não entendi se ele passou a foice, porque eu penso assim, que esse amadureceu é quando quando a pessoa dá frutos, né? Então, e faz a vontade de Deus. E completa a vontade, é perfeito como Deus é perfeito. Então, é como se essa pessoa fosse colhida. Ela fez a vontade de Deus na vida dela, entendeu? Ela, vamos dizer, ela um dia vai se tornar um finalitor, né? Então, só que essa foice, vamos dizer assim, eu imagino assim que seria Deus que colheria, entendeu? Ele passaria a foice e colheria aquele plano que ele tinha para aquela pessoa e a pessoa cumpriu. Ela finalmente fez a vontade de Deus. Esse é o reino de Deus. Só que daí o interessante e que não combina ali, né? Não chega ali a
acredito que é o correto, é esse ele mesmo. Ele viu, ele jogou a semente, né? E depois ele foi lá e colheu. Ele não sabe nem como é que cresceu ali, aquele fruto. Porque ultimamente, depois que eu comecei a ler o Durante, eu não sei por quê, eu me emociono muito com as frutas e as verduras. Eu acho tudo um milagre, sabe? Eu me vejo nesse. A gente não sabe, gente. Gente, em 4 meses, 2 meses, você planta ali uma sementinha, nasce um alface, aquela coisa mais linda do mundo. Mas o que é aquilo? Né? O que é? E alimenta as pessoas. Mas não é só alface, é cenoura, é beterraba, é tomate. Aquilo é lindo, é maravilhoso. Eu não sei. Eu estou assim numa fase da minha vida que eu estou em contemplação das frutas e verduras. As flores nem se fala, né, gente? Que bom, Lilian. Eu acho que você arranjou uma solução boa para a sua interpretação desse texto. Claro, com certeza nós temos várias opiniões e várias possibilidades de interpretação. A gente poderia imaginar que também Jesus está dizendo, olha, você semeia, né? Você não precisa ficar conferindo o resultado o tempo todo. Se você semeou e caiu bem no solo fértil, da maneira como tinha que ser, os frutos vão aparecer. Algum dia a colheita vai vir. Eu acho que a colheita aqui não é no sentido de ir lá passar a foice e tirar, embora literalmente esteja escrito isso, e tirar o grão. O que eu interpreto é que, olha, deu fruto, você viu? E agora, além de você, tem mais alguém que vai semear aqui e vai ajudar a plantar mais e vai ajudar a desenvolver novas almas para o nosso reino, né? Então, eu acho que, não sei, a maneira como esse negócio me tocou foi no sentido de que muitas vezes a gente fica muito preocupado em fazer a semeadura, em levar a palavra de Deus para as pessoas e fica conferindo depois para ver se deu certo, né? Bom, não precisa, eu acho que não tem problema se a gente quiser fazer isso. Mas se a gente está sempre levando a palavra de Deus, se a gente dá o testemunho vivo disso o tempo todo, é de se esperar que em algum momento vai produzir resultado, com pessoas, às vezes, que até você nem espera muito que aconteça, mas acontece, né? Então, eu acho que é isso, olha. Você semeie, plante. Você vai se surpreender. Em algum momento você vai ver que produziu um monte de frutos e você nem sabia que estava acontecendo tudo isso, mas graças ao seu trabalho. E agora nós temos mais semeadores para o reino de Deus, né? Que vai nos ajudar a plantar mais e tudo mais. Então, acho que, é claro, existem outras interpretações que a gente pode fazer desse texto. Mas, para mim, o que realmente fica é que a nossa preocupação, ela não tem que ser com o caso específico, até pode ter, mas a nossa preocupação é de nós sermos luz, sermos amor, sermos paciência, sermos tolerância, o tempo todo, levar a mensagem do Evangelho o tempo todo para as pessoas que nos cercam. E em algum momento nós vamos nos surpreender que alguém vai vir dizer, olha, puxa vida, deu certo esse negócio aqui, né? Mas, enfim, diga lá, Liane, por favor. Vou abrir o microfone. Vou abrir. Na verdade, assim, ó, eu penso o seguinte,
que a semeadura, muitas vezes, acho que Jesus quis nos dizer que também é pela nossa palavra e pelo nosso exemplo. Porque o que eu quero dizer isso? As pessoas hoje estão carentes de apoio, de compreensão, de estímulo e de verdades. E isso é uma semeadura. E isso a gente não sabe se vem o retorno ou não, né? Então, isso é uma semeadura que Jesus apoiou, ajudou, né? Eu entendo que essa é a semeadura da semente, né? Então, tu apoiar, tu escutar, tu desenvolver, tu estimular o estudo de uma coisa positiva, isso é a nossa semeadura também. Às vezes não é o livro durante que a pessoa quer ouvir, né? Mas ela vai chegar lá, né? Às vezes tu fala, não, tu tem que ler. Eu não quero ler. Então, mas o apoio, o teu exemplo, a tua manifestação de amor por ela e ajuda, isso estimula o crescimento. É isso. Muito obrigado, Liana. É, muito bom. Oi, Roberto. Olha, eu interpreto a semente como você falou, Henrique, a palavra. Eu acho que Jesus ele diz isso em algum momento, que a semente é a palavra disseminando o evangelho. Mas aquilo que o Moacir falou, o poder de multiplicação das sementes é também algo que ressalta nos meus olhos. Dizem que numa semente tem uma floresta. E pensa, você planta uma semente, aquilo dá uma árvore e tem mais sementes. Outra frase, é uma semente de luz, né? No festival dos budistas, uma chama de uma vela vai acendendo todas as outras chamas e aquilo ilumina. Então, eu costumo falar no poder das sementes. O poder das sementes não é o poder da força dos dinossauros, mas uma semente, se for bem plantada, ela frutifica, se multiplica e vira uma floresta, né? Isso é impressionante. É mesmo, Roberto. É uma verdade muito grande. Você planta uma semente de milho, nasce um pé de milho com um monte de espigas e novas sementes. Muito obrigado. Oi, Yara. Nós estamos falando disso e é verdade, né? Assim, uma semente pequenina, ela não nos diz que ela é apenas pequenina, né? E que é uma semente, mas ela nos diz o que ela tem o potencial de se tornar. Quando a gente vê uma árvore que conseguiu romper a terra e crescer e se tornar árvore, nenhuma é igual à outra, né? E não é igual à outra. E se a gente pensar, por que não é igual à outra? Porque elas já são, no momento de semente, elas já são o que vão se tornar, né? Então, a gente pode observar que uma semente se tornando o que ela é imaginar que ela vai cumprir o desenvolvimento, vai florescer, vai desabrochar, vai dar frutos, pode dar flores. E esse cumprir a vida, né? Cumprir a pragmática, cumprir a vida que traz dentro de si, vai levar também ao surgimento de novas sementes, dessas sementes e de outras sementes. Então, eu fico pensando que ser semente para nós é pegar essa ideia, essa compreensão
do Pai e a conexão que a gente pode ter com o Pai e desenvolver isso dentro de nós, porque isso é nos tornar sementes também. Do momento que a gente vai desenvolvendo essa conexão, a gente vai, quando a gente vê, onde quer que a gente esteja, isso vai frutificar, porque o que se ilumina em nós também vai iluminando como possibilidade de luz e vai chegando a outras pessoas. Isso está no que faz sentir. E se faz sentir, faz sentido. Então, isso tem muita força. O que faz sentido, que vem de dentro desse lugar genuíno que a gente pode desenvolver e que a gente aprende muito sabendo que a gente está crescendo e confiando no que a gente está desenvolvendo, isso vai inspirando, isso vai tocando, isso vai afetando outras mentes, outras pessoas, outros corações que vão levando essa possibilidade da vida, né? Eu falo que quanto mais tempo a gente gasta com a gente, mais a gente se torna assim disponível, mas não é só disponível. Mais a gente tem o que contribuir, o que servir, porque vai numa ordem do crescente que o que é e o que faz sentido vai fazendo parte da trajetória, da travessia, e quantos mais a gente encontrar no caminho, a gente vai também contribuindo para que essa semente role do nosso coração para outro coração, que saia da nossa palavra, da nossa mente, da nossa inspiração para outras pessoas. Então, eu acho que é como a Lilian falou. A gente tem semente, a gente leva a semente e joga a semente, né? A gente só precisa saber que a gente está fazendo isso, né? E que a nossa intenção é para que essa semente tenha condições de cumprir a vida que ela pode cumprir, porque quando a gente vai dormir, a gente não controla. Quando o Henrique fala, né, a gente não tem controle do que a gente pode conseguir. Eu vejo, às vezes, pessoas que estiveram juntas num único encontro e, às vezes, quando tem a oportunidade de aproveitarem algo que surgiu daquele encontro e passam 20, 30 anos e se reencontram, podem às vezes dizer: sabe aquele dia que eu te encontrei? A minha vida mudou, a minha vida não foi mais a mesma, eu não fui mais a mesma pessoa. Eu, a partir dali, construí, né, um tanto de coisa na minha vida. Então é isso. A gente nem sabe, né? A gente nunca vai saber a extensão. A gente pode saber o que a gente quer e o que a gente fala, mas como que o outro pega e leva essa pegada e utiliza isso, a gente nunca sabe. Só se eles contarem, né? Muito Mas é muito obrigado. bonito ver as flores, ver as árvores, ver assim tudo que veio dessa semente que desenvolveu, que cresceu, assim como a gente. Roberto está ali colocando um coraçãozinho. Eu também fico muito emocionada com a forma que ele traz as coisas, porque é isso, né? A maior coisa que a gente vai aprendendo é o respeito à vida. Então, a gente vai aprendendo também a reconhecer o que é a vida, no sentido do que é capaz de crescer, gerar bons frutos, gerar condições dessa vida cumprir o que ela veio cumprir aqui e deixar isso continuar acontecendo, né? E colher, passar a ceifa e colher é também crescer em sabedoria, em discernimento, aquilo que cresceu e que a gente pôde em algum momento pegar de volta, ter com a gente. Obrigado, Yara. Coisa. Obrigada também pela oportunidade de ir sentindo e pensando aqui e me envolvendo e participando, né? Assim, isso também é ser semente.
né, participar e dizer eu pertenço aqui nessa floresta de gente. Muito bom, muito obrigado. Oi, Sidney. Eu queria só trazer para nossa realidade aqui que vocês foram semente um dia e se tornaram semeadores. E quanto cresceu isso? Henrique, Sueli, Milton, Lília. Né? Vocês vão imaginar. É, Provavelmente lá atrás não pensavam assim, pois é, como ia ficar essa floresta. é verdade. É um exemplo bastante prático, né? Do que É, aconteceu nesses anos todos. Obrigado, é isso aí. muitos, obrigado, Sidney. Muitos trabalharam e continuam trabalhando, não só agora, mas desde Andam e Funta, quantas pessoas vêm batalhando para. E eu gosto muito do mandato de publicação do livro de Urante. E tem um parágrafo lá que os reveladores falam assim: olha, vocês que descobriram o livro de Urante agora jogam um papel muito importante no crescimento do reino de Deus. Vocês não fazem ideia da importância desse trabalho de vocês. Vão morrer sem saber, só vão descobrir depois. É. Então, é confortador e, ao mesmo tempo, uma injeção de responsabilidade, porque o cara fala assim: olha, nós precisamos de você. Não, não arreda o pé, não, fica firme aí, porque esse é seu trabalho, de nos ajudar a levar essa revelação para o mundo todo. E nós estamos falando do livro de Urante, mas para a gente passar Deus, revelar a Deus para as pessoas que estão próximas de nós, nós não precisamos citar o livro de Urante, basta a gente manifestar aquilo que nós aprendemos nesses ensinamentos. Não precisa falar, não, isso aqui, você tem que ler o livro de Urante. Não. Então é isso. Muito bem, Moacir, diga lá, meu bem. Eu não quero estragar nossa conversa, mas eu pensando na hora que você estava falando aí, no meio de toda essa plantação magnífica aí, também nasce ervas daninhas. E Ah, nós com temos que certeza. ter muito cuidado, né? Então, sendo um pouco negativo em termos, né? Nós temos que cuidar do solo, né? Tirar as ervas daninhas, porque senão elas tomam conta. E o nosso É, mundo, desculpe eu entrar nesse assunto, mas o mundo está tendo muitas ervas daninhas que não sei como que nós deveremos fazer para eliminá-las, para termos uma plantação boa, né? Só um comentário para fazer uma ligação com a atualidade do nosso mundinho aí. é. Então, Moacir, acho que você levantou um ponto interessante. É claro, tem que separar o joio do trigo. É, Faz parte desse processo, mas eu entendo que quem faz essa separação do joio e do trigo não somos nós. Nosso trabalho é plantar, 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 plantar. Aquelas tiririca que nascem no meio do caminho, que não foram plantadas por nós, vai ter lá alguém
dos reveladores que vai cuidar daquilo ali, não é nossa responsabilidade, né? Acho que é claro, nós não devemos jogar pérolas aos porcos, não é essa a ideia. Jesus mesmo fala disso muitas vezes. Mas nós temos que tomar cuidado, porque assim, quem vai separar o joio do trigo, provavelmente não vamos ser não vamos ser nós, né? Vamos ser os julgadores lá, aqueles que vão avaliar a conduta de cada um. Mas muito bem lembrado, você tem razão. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter mesmo.